dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé, ânimo e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 37. Nós leremos 4 versículos, os versículos 17, 18, 19 e 20, que nos dizem o seguinte: Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras. 19. E lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. 20. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Amados e amadas em Cristo Jesus, esta parte aqui do livro de Isaías relata a experiência que o rei Ezequias teve para com Deus. O rei Ezequias, um rei que durante boa parte do seu reinado foi um rei obediente e temente a Deus. Viu-se agora afrontado por Senaqueribe, que era rei da Assíria, uma grande nação, cujo exército era mais numeroso que o exército de Israel, cujo exército era mais numeroso que o exército que Ezequias dispunha, que o exército que Ezequias tinha para lutar e guerrear as suas guerras. E Senaqueribe mandou mensageiros a Ezequias, dizendo: olha, assim como fiz com as outras nações, cujos deuses não lhes puderam livrar, assim também daqui a poucos dias farei com vocês. Extirparei totalmente, aniquilarei a nação de Israel de sobre a face da terra e me apoderarei de vossas possessões. Ora, amados em Cristo Jesus, parece-nos até isto a nossa vida cotidiana, quando cotidianamente, diuturnamente, o inimigo nos afronta, e o inimigo é como que quisesse dizer para nós, assim como obteve êxito em derrubar alguns, também obterá êxito em tentar derrubar a mim e a você. Todavia, eu quero nesta manhã dizer para você, Salmos 91, versículo 7, um versículo muito conhecido nosso: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e eu, nós não seremos atingidos, porque o Senhor dos exércitos está conosco e é forte e poderoso para nos livrar e nos dar a vitória. Lembro de uma frase que tornou-se célebre, dizendo: não diga ao teu Deus o tamanho do teu problema, mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Não é com o tamanho do inferno que a igreja deve se preocupar, pois o tamanho do nosso Deus é maior do que todas as ordens da maldade, para poder te livrar e dar para você a vitória. Eu quero declarar e profetizar para a minha e também para a sua vida: tudo quanto o inimigo havia intentado a meu respeito e ao teu respeito não vingará, nada disto acontecerá. Apenas o que irá acontecer na minha e na sua vida é o que Deus preparou para mim e para você, é o que Deus tem designado para as nossas vidas, é o que irá acontecer para conosco. Todavia, o que me chama a atenção neste texto: quando o rei Senaqueribe foi afrontar Ezequias, Ezequias não saiu a murmurar, Ezequias não saiu a rasgar a sua carteira de membro de igreja, Ezequias não saiu a blasfemar contra Deus. Todavia, ao contrário disso tudo, Ezequias foi buscar a face do Senhor e dizer: olha, Deus, Senaqueribe nos afrontou dizendo que todas as nações
que ele intentou guerra, que ele guerreou. Os deuses que essas nações serviam não lhes puderam servir, e assim também aconteceria conosco. Todavia, o Senhor não é Deus feito por mãos humanas. Deus que não tem vida em si próprio, mas o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, e creio que poderá nos livrar. Ezequias foi orar, buscar e clamar a face de Deus. E isto porque ele confiava no Deus a quem ele servia. Muitas vezes, amados, nos decepcionamos, muitas vezes a nossa força torna-se pequena, porque a nossa fé também é pequena, porque a desesperança vem no meio da luta e da provação, porque a falta de esperança e de fé bate à nossa porta, a porta do nosso coração, no meio da luta e no meio do problema. Então a nossa força torna-se pequena. Lembro-me de um versículo: se no meio da guerra a tua força tornar-se pequena, então é frouxo. Amados em Cristo Jesus, que nesta manhã o Senhor possa nos revestir de forças em meio às lutas, em meio aos problemas, que ao invés de corrermos para a murmuração, que ao invés de corrermos para, aleluia, as reclamações cotidianas, recorrermos para a falta de esperança e de fé, que ao invés de tudo isto, possamos recorrer em meio às lutas e provações, possamos recorrer para os pés de Jesus, porque somente nos humilhando aos pés de Cristo, a vitória vem e a vitória chegará. Quando Ezequias humilhou-se debaixo das potentes mãos de Deus, humilhou-se aos pés de Deus, aleluia, ele tinha confiança que Deus, o Deus a quem ele servia, poderia livrá-lo de uma nação inimiga opressora, de uma nação inimiga numerosa, mais numerosa até do que a própria nação de Israel, cujo exército era mais numeroso até que o próprio exército de Israel. Todavia, Ezequias confiava em Deus, que Deus poderia livrar-lhes das mãos de Senaqueribe e do seu exército assírio e lhes conceder a vitória. Amados, ora, de que adianta a oração sem a fé? De que adianta a oração sem a convicção que Deus lhe dará a vitória? Do que adianta você orar, buscar e clamar a Deus se você não confia e não crê que Deus pode resolver o teu problema, que o teu problema não é maior do que o teu Deus, que a tua angústia, o teu sofrimento é passageiro, que este deserto vai acabar, que este deserto que Deus permitiu que viesse sobre a tua vida foi, a bem da verdade, para forjar o teu caráter, para moldar-te conforme a vontade de Deus, mas que Deus lhe dará a vitória ao final. Se você não crer, se você não tem mais esperança viva, se o deserto já conseguiu apagar, aniquilar a tua esperança, a tua fé, do que adianta a tua oração? A tua oração, ela tem que vir acompanhada de obediência e de fé, de obediência a Deus e de fé nele, fé depositada nele. Eu sei que hoje estou no meio da luta, mas amanhã eu profetizo e declaro que a bandeira da vitória estará nas minhas mãos. É crendo, amados, é dia após dia que as nossas forças e esperança sendo renovadas. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, não pare em meio ao caminho, não olhe para as ondas bravias do mar, não olhe para o teu problema com cara de assombro e espanto, mas contemple o teu Deus. Chegue até o trono da graça pela oração, com fé, com confiança, crendo e acreditando que Ele já ouviu a tua oração e já respondeu a você e já lhe deu a vitória. E isto nós temos certeza ao meditarmos em Isaías capítulo 65 e o versículo 24. Aleluias. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, os ouvirei.
creia, confie. Maior do que o teu problema é o teu Deus. Se Senaqueribe, o exército assírio, tem tentado te afrontar, maior é Deus para te livrar e dar para você a vitória que você almeja, que você precisa e que você necessita. Creia, você não vai morrer, você não morrerá em meio a este deserto. Deus não permitiu que o deserto viesse sobre a tua vida, volto a repetir, para a tua morte espiritual, para a tua morte física, mas Deus lhe dará a vitória, e quem te viu por baixo te verá por cima, quem te viu cabisbaixo te verá de cabeça erguida, quem te viu, aleluia, sem vitória, quem te viu amargando derrota, amargando lutas e provações, melhor dizendo, porque derrota nós não amargamos, não, derrotado é o inimigo, provados sim, derrotados não. Então quem te viu amargando provas, lutas e provações, te verá, aleluia, sorrindo, exaltando e glorificando a Deus no meio da vitória. Deus dará a vitória para você. Creia, tenha um dia e um final de semana abençoado. É a nossa oração em nome de Jesus para você. Tome posse dessa palavra no nome de Jesus.